Olá! Você sabe como fazer com que o aluno tenha interesse pelas aulas e aprenda mais? Em um mundo cada vez mais antenado com as novidades tecnológicas, inovação e interatividade são as palavras do momento. Por isso, o governo de Pernambuco orienta e incentiva os professores da rede estadual a usarem todas as plataformas e ferramentas disponíveis. Inovação na sala de aula. Esse é o assunto da nossa conversa no programa Minha Escola, uma excelente escola. A Secretaria de Educação tem uma preocupação de estar sintonizada com a sociedade. E no momento em que a gente tem um mundo tecnológico, a tecnologia invadindo toda a sociedade, presente no dia a dia das pessoas, a Secretaria de Educação também se preocupou em tornar essa tecnologia, para que essa tecnologia pudesse fazer parte das escolas, da rede estadual. Nessa direção, foram propostas ações tanto voltadas para a inclusão digital do professor, como também voltadas para a inclusão digital dos estudantes. Começamos pela Escola de Referência em Ensino Médio Senador Paulo Guerra, no Recife. Desde 2008, a escola faz parte do programa Integral. Aqui, os alunos conheceram o projeto de robótica e passaram a construir robôs. O projeto de robótica é uma ponte que a gente tenta fazer do aluno com a engenharia e a tecnologia, desenvolvendo o lado dele da matemática, da física, também da biologia, da química, história, onde a gente faz uma ponte geral com essas disciplinas, onde ele levanta os fatos históricos, para a gente partir daquele começo para o futuro. E você já ouviu falar em Tangram? Explica aí, professor. O projeto de Tangram em Geometria teve início da necessidade, de desenvolver nos nossos educandos a dificuldade que ele tinha na questão da geometria plana, da geometria básica. E isso fez com que, em casa, juntamente com outros colegas, numa discussão que tivemos, como trabalhar a geometria com esse educando de uma forma interativa, de uma forma em que esse educando pudesse construir em sala de aula. E aí surgiu a ideia do Tangram. A confecção do Tangram teve início em sala de aula, através de um laboratório que fizemos com o aluno, e a partir daí desenvolver os conteúdos que nós poderíamos vivenciar com aquela abordagem. A energia nuclear é um tema sempre polêmico e atual. E o assunto faz parte das discussões na Escola de Referência em Ensino Médio Eurídice Cadaval, em Itapissuma, na região metropolitana do Recife. Todo esse interesse surgiu depois que os alunos vieram até aqui, ao Museu de Ciências Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco. A gente criou uma maquete, a gente criou, conscientizou eles, tentou mostrar a eles a questão dos acidentes nucleares, que é o grande temor quando se fala de energia nuclear, e a gente trouxe para eles a questão de que os erros que aconteceram com os acidentes nucleares foram ocasionados a partir de erros humanos, e não da energia nuclear em si. Ainda na Eurídice Cadaval, vamos falar sobre o software P3D e como esse programa de computador tem facilitado a aprendizagem em sala de aula. Então, se a gente consegue um software que pode unir a consciência do aprendizado junto com o interesse por uma inovação, então aquilo se torna uma arma a nosso favor, não é? Então, o P3D é um software que a gente pode dar aula de biologia, química e geografia utilizando imagens em 3D, 3 dimensões. E interessante que é um software que não exclui de forma alguma o professor. São imagens que o aluno pode mexer, pode interagir com as imagens, pode, diria mesmo, descobrir mesmo, explorar. Explorar é a palavra correta. Então ele tem aquelas imagens e ele tem toda uma gama de processos ali que ele pode explorar as imagens. E ali ele pode, uma coisa que fica interessante é a curiosidade. O porquê daquilo que está acontecendo, o que é aquilo. E aquilo ali ele pode desenvolver projetos para que possa contribuir para o seu crescimento educativo, daquele assunto. Como a tradição pode ser inovadora? Um tema que até parece contraditório foi tratado com perfeição na Escola São José, em Garanhuns, no Agreste. Os alunos revisitaram a obra de Luiz Gonzaga, provando que ela é sempre atual e revolucionária. As músicas do Rei do Baião foram recriadas e também viraram cordéis. A matemática é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Há quem tenha mesmo muita dificuldade para entender tantos cálculos e regras.
mas no agreste do estado, os alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Azaria Salgado, em Angelim, gostam tanto do assunto que fazem questão de participar de competições de matemática. Você duvida? Em 2011, conseguimos bons resultados, tanto no plano individual, com o nosso aluno Rubens, ele conseguiu em um dos jogos o primeiro lugar geral no estado, e também como as equipes, né? Nós tivemos 2 equipes que chegaram às semifinais na ocasião também no estado, o que nos gratificou bastante, porque a aprendizagem foi bastante considerada naquela oportunidade. Eles aprenderam com diversão, né? Chegaram a um denominador comum, né? Que toda escola precisa que seus alunos aprendam. E foi muito interessante para nós, o que nos deixou bem gratificados. Eu estudei na escola Azaria Salgado, todo o ensino médio. A escola tem uma estrutura muito boa, me deu uma base para que eu pudesse conseguir o que eu tenho hoje. Que eu passei numa universidade pública e também consegui ter um bom desempenho na Olimpíada de Jogos Escolares, onde eu tirei o primeiro lugar, e hoje eu devo muita coisa a eles, sou muito grato aos diretores, aos professores, que me deram inclusive a possibilidade de trabalhar no projeto Mais Educação, assim como a Olimpíada de Jogos Escolares promovido pelo estado de Pernambuco. De Petrolina, no sertão do São Francisco, temos o exemplo de um projeto criado em 2012 para incentivar a leitura por meio do computador. No laboratório de informática, a leitura de clássicos se tornou mais atrativa para os alunos. O projeto Informática, Leitura e Escrita foi um dos grandes projetos realizados ano passado, 2012, foi idealizado pela professora Macileide Passos, professora de informática da escola, e ela utilizou a informática como ferramenta para despertar no aluno o interesse pela leitura. Então, a partir daí a gente viu que o aluno frequentou mais a biblioteca, passou a pedir mais livros emprestados, né? Passou a vivenciar melhor a leitura e, consequentemente, melhorou a escrita. Aprender cantando, assim fica bem mais fácil. É o que vamos conhecer no projeto desenvolvido na Escola de Referência em Ensino Médio Fernando Bezerra, em Oricuri, no sertão do Araripe. Tudo começou com o professor de biologia Epitácio Neco. As músicas os alunos conhecem, mas e as letras? Tipo sanguíneos você vai estudar, presta atenção naquilo que eu falei. O A pode doar pra A e a B, o B pode doar pra B e a B. O O pode doar pra qualquer tipo, mas só recebe de si mesmo. Senão assim a transfusão não vai fluir, senão assim a transfusão não vai fluir. Guerra. A dinâmica na sala de aula é muito importante, principalmente porque ela tira a rotina cansativa e estimula o aluno a vir para a sala de aula. E a paródia é uma forma de dinâmica na sala de aula. Para melhorar o desempenho e também estimular o companheirismo entre os alunos, uma professora da escola Monsenhor Luiz Sampaio, em Triunfo, no Sertão, teve uma ideia simples e eficiente. Ela criou o projeto Anjo. Como funciona? Começou talvez por uma brincadeira o anjo, que o anjo protege o outro. E ele comecei a perguntar quem gostaria de ajudar o colega para também ser ajudado por mim. Os dois seriam ajudados, né? Cada um escolheu o seu próprio anjo, o seu próprio protegido. Ali, eles não iam apenas preocupados somente com a aprendizagem, mas eles viam a disciplina, se o coleguinha trazia a tarefa de casa. E isso ajudou muito a escola, porque aquele aluno ocioso, ele terminava as tarefas, por ele aprender bem mais rápido, captar bem mais rápido o assunto, ele ficava brincando, tirava a atenção dos outros. E uma coisa que eu me preocupava é porque aqueles alunos que tinham menor desempenho continuavam com brincadeira. Então, à medida que a gente colocou um aluno ao lado do outro, ele começou a se preocupar com aquele aluno, começou a ver se ele chegava com tarefa. Mas antes de fazer tudo isso, a gente teve que entrar em contato com os pais, porque eles começaram também a ajudar na própria casa.
Então a gente não podia fazer um trabalho desse sem que os pais soubessem. Outra busca por um melhor desempenho dos alunos surgiu na Escola de Referência em Ensino Médio Agamenon Magalhães, em São Caetano, no Agreste. São 1.092 alunos. Alguns tinham dificuldade em Biologia, Química e Física. Daí surgiu o projeto Luz, Ciência e Ação. Abordamos aqui Física, Química, Biologia e Matemática. O projeto surgiu da necessidade de melhorarmos os índices educacionais em 2012. Nossos índices estavam um pouco abaixo e nos reunimos então para decidirmos que estratégias teríamos de colocar em prática para poder melhorar esses índices. Daí surgiu essa ideia de tocarmos esse projeto Luz, Ciência e Ação, que consiste no protagonismo essencialmente dos estudantes. Existe uma culminância desse projeto, onde recebemos visitantes de outras escolas e visitantes da própria escola e também da comunidade escolar e do entorno da escola. Voltamos à região metropolitana do Recife. Escola de Referência em Ensino Médio Augusto Severo, em Jaboatão dos Guararapes, com 609 alunos. Uma escola campeã. Nas Olimpíadas de Matemática, conquistou 5 medalhas. O projeto de matemática realizado aqui na escola foi idealizado pelos professores de matemática, pelo objetivo de melhorar o rendimento dos alunos, para ver se os alunos gostam realmente de matemática, chegar mais perto da matemática. O professor Osmar, ele nos preparou no jeito ótimo, nos ajudou em todas as aulas, ele tem um jeito sensato e coerente de nos ensinar. E assim, um se ajuda, um explica ao outro, se tivermos dúvidas, ele nos ensina, não tem problema algum.